Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Depois da eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil, o clima no vestiário do Corinthians ficou tenso e o Vanderlei Luxemburgo transferiu a responsabilidade desta eliminação para o elenco. E esse tipo de declaração pega muito mal. O Vanderlei falou também sobre o atacante Wesley, que, na visão dele neste momento, ainda não está pronto para ser titular. E tem atacante admitindo sondagens e a possibilidade de deixar o clube ainda nessa temporada. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo indo direto ao assunto e a gente começa falando sobre o clima pesado no vestiário do Corinthians depois da eliminação para o São Paulo, o clima pesado no dia de hoje, todo mundo sem conseguir digerir a eliminação e a forma como essa eliminação aconteceu. Evidentemente que os jogadores, aqueles que têm um mínimo de consciência, aquele que tem o mínimo de respeito pelo clube, pelo torcedor, reconhece a falta de postura, a falta de atitude dentro de campo. Mas o que chamou a atenção também foi uma declaração do técnico Vanderlei Luxemburgo, quando disse que o São Paulo entrou a 200 por hora e o Corinthians a 20 por hora. Ele transferiu a responsabilidade dessa eliminação para o elenco, para os seus jogadores. E isso nunca é legal. O treinador, ele precisa, proteger o elenco, se ele não quiser perder os jogadores, se ele não quiser perder o vestiário. E claro que esse tipo de declaração não repercutiu bem. Esse tipo de fala, ela causa um certo desconforto dentro do elenco e a tendência é que as coisas piorem em relação a esse bom clima que vivia dentro do Corinthians. A gente lembra bem da história do clima é bom, né, do Fernando Lázaro. O clima no Corinthians era muito bom até a eliminação ontem e a derrota para o São Paulo, principalmente pela forma como isso aconteceu. E a partir do momento que o Luxemburgo dá uma declaração dizendo que o São Paulo entrou a 200 por hora e o Corinthians a 20 por hora, ele está transferindo a responsabilidade para os seus comandados. Cabia a ele fazer com que o time do Corinthians jogasse a 200 por hora também, e não apenas ter uma postura à beira do campo, de braços cruzados e observando tudo o que estava acontecendo em campo. Errou na substituição, errou na escalação inicial, demorou para mexer no time e o resultado todos nós vimos ao final da partida. Então, o clima não é legal, o clima é pesado, o clima ficou ruim. E o Corinthians tem pela frente o Cruzeiro no próximo sábado, 9h30 da noite, no estádio do Mineirão. Jogo válido pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. E claro, tem Copa do Brasil na próxima terça contra o Estudiantes da Argentina. São jogos para o Corinthians recuperar aí a autoestima, recuperar a confiança. Lembrando que nesta Copa do Brasil, que fomos eliminados ontem, o Corinthians não venceu nenhum jogo fora de casa. E, para piorar, não marcou nenhum gol nos 4 confrontos que fez. Perdeu de 2-0 para o Remo, perdeu de 2-0 para o Atlético, perdeu de 1-0 para o América e ontem 2-0 para o São Paulo. Então, é preciso ligar o sinal de alerta e tomar cuidado, né, Vanderlei, com algumas declarações. É preciso também assumir esse tipo de responsabilidade e não transferir apenas para o elenco. Comenta aí o que você acha dessa fala do Vanderlei Luxemburgo. Seguindo com relação a isso, eu vou falar para vocês agora sobre o atacante Wesley. Bom, o Vanderlei demorou um pouquinho aqui a vinheta, porque travou aqui. Com relação ao Wesley, o Vanderlei deu uma declaração também sobre o jogador. Foi questionado por que o Wesley não começou a partida contra o São Paulo. E na opinião dele, o Wesley não está pronto para ser titular do Corinthians. Na opinião dele, o Wesley ainda comete erros que um jogador não pode cometer.
Ele acha que o Wesley ainda prende muito a bola e tem muita demora na tomada de decisão. E citou um ou outro lance da partida. Por isso, a opção em deixar o Wesley para o segundo tempo do jogo. A questão é, o Wesley, claro, precisa amadurecer, precisa melhorar, precisa evoluir. É garoto ainda, é bem jovem, está começando agora, já tem 2 gols pelo Corinthians como profissional, marcou um golaço contra o Curitiba, e tem muita coisa que precisa corrigir, e isso é natural. Mas, de novo, eu acho que esse tipo de declaração, ela acaba pesando para o atleta. Ele não está pronto para ser titular. Eu acho que isso é uma conversa interna, eu acho que isso é um papo entre comissão técnica e jogador. Corrigir os erros, mostrar aonde está errando, tentar corrigir. O Wesley talvez hoje seja um dos jogadores que mais empolga o torcedor corintiano. Ele entra, cria aquela fumaça, ele vai para o drible, ele prende realmente demais a bola, ele erra na decisão, no último passe, mas à medida que for conversando com ele e mostrando onde estão os erros, e os próprios companheiros, os considerados jogadores mais veteranos, mais experientes, também têm o papel fundamental nesse crescimento do jogador aí. Você acha que o Wesley prende muito a bola? Que ele não está pronto para ser o titular do Corinthians? Comenta aí para mim que eu quero saber a sua opinião com relação a isso. Bom, e para a gente finalizar o vídeo desta tarde, a gente fala agora sobre um atacante que tem tido pouquíssimas oportunidades no Corinthians, praticamente não é relacionado e pelo jeito não faz parte dos planos do Vanderlei, que é o Giovani. É um jogador que, depois que cometeu uma falha realmente grande no jogo contra o Santos, lá na Vila Belmiro, ele perdeu espaço totalmente no Corinthians. Foi relacionado uma ou outra vez ali, mas praticamente perdeu todo o espaço que havia conquistado. É um jogador que tem seguidas convocações para a seleção brasileira das categorias de base, mas no time do Corinthians não tem mais oportunidade. Eu não sei, de verdade, nesse atual momento, se o Giovani não poderia também ter uma chance, porque ele tem qualidade, é um jogador que está sempre servindo a seleção e, em geral, é titular na seleção brasileira. Ou, se não é um titular absoluto, entra muito durante as partidas. É quase um titular da seleção. E no Corinthians perdeu espaço. Ele admitiu sondagens de outras equipes para deixar o Corinthians aí no decorrer ainda dessa temporada. Mas diz que está muito tranquilo, que quer dar a volta por cima, que continua com a cabeça no timão, mas, claro, deixa isso a cargo dos seus empresários. Quero saber a sua opinião. Você acha que o Giovani deveria ter mais oportunidades nesse time? Caberia nesse elenco do Corinthians? Ou realmente o Vanderlei tem razão quando descarta o aproveitamento do jogador? Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal e eu te espero às 9 da noite no 12 em Campo, na nossa live aqui diária. Valeu? Grande abraço a todos, obrigado pela companhia, pela presença e até mais tarde. Tchau.